Abençoados com todas as bênçãos. Melhor domingo, melhor dia. Hoje está um dia maravilhoso, um dia bastante sol. Falamos a partir aqui do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Maravilhosa porque nós estamos aqui, não é isso? Os filhos de Deus estão aqui. E aonde você está é sempre o melhor lugar, aonde você está. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro. Recebo que essa cidade é e sempre será maravilhosa. Melhor dia para você. Muito obrigado aí pela sua audiência. Muito obrigado por você estar nos assistindo ao vivo ou talvez por essa gravação, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube. O nosso trabalho aqui é fazer com que a palavra corra e seja glorificada. E qual é a palavra? O Evangelho da graça de Deus. O Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, unicamente, a mais ninguém. Deus mesmo o levou até o paraíso e ali ele ouviu da boca do próprio Cristo ressuscitado os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. E esses mistérios, abençoados, não foram revelados a mais ninguém, nenhum dos homens sábios do passado, Salomão, Davi, Abraão e muitos outros, nenhum deles nunca imaginaram essa sabedoria, mas foi revelado ao apóstolo Paulo, e Paulo escreveu em 14 cartas, e hoje nós temos aqui o conhecimento dado pelo próprio Deus. Então, abençoados, muito obrigado aí pela sua audiência, e peço a você que já está aí ao vivo, que participe, que deixe seu comentário, que compartilhe a mensagem, que se inscreva no nosso canal do YouTube, se por acaso você ainda não é inscrito, nos ajude nesse trabalho, que é um trabalho maravilhoso. Essa palavra não é minha, essa palavra não é sua, essa palavra não é do Márcio, essa palavra não é do João, não é de ninguém, essa palavra é do nosso Deus. Da mesma maneira que nós fomos alcançados, nós também queremos e trabalhamos para que outros filhos sejam alcançados. Porque, abençoado, não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. O melhor aqui é Cristo, que é o cabeça da igreja. O único pastor da igreja é Cristo. Foi Ele que pagou o preço, foi Ele que escolheu, foi Ele que fez tudo. É tudo dele, é tudo para Ele, é tudo por Ele. Se faltar alguma coisa, é Ele também. Nós apenas somos filhos que fomos escolhidos. Então, nos ajude aí a compartilhar essa mensagem para tirar os nossos irmãos dessa mentira aí da religião, que estão enganando os filhos, estão prendendo os filhos que são livres. O Evangelho diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós não podemos estar debaixo de jugo de ninguém, de homem nenhum. A nossa submissão é exclusiva a Deus, a mais ninguém. Então vamos tratar aqui de um assunto bem tranquilo. Um abraço aos santos que já estão aí, que eu tenho assim, me sinto honrado, né, quando vejo o nome dos abençoados passando aqui. Nós não falamos aqui alguns, porque são muitos, o nosso tempo aqui não é muito, tá bom? Mas agradeço a você que já está aí ao vivo, nos acompanhando, me dando essa honra, tá bom? Então o tema de hoje que nós vamos tratar se chama A Antiga Serpente, com a mesma astúcia. Veja que a serpente é antiga, mas a astúcia é a mesma que nós vemos por aí. Então vamos ler aqui, de onde nós tiramos essa ideia, esse texto, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo escreveu a Corinto no capítulo 11, somente o verso 3. Mas eu aconselho você a ler todo o capítulo, pega-se uma Bíblia, pega um papel, uma caneta, você anote, vá acompanhando para você ver se o que nós estamos falando está de acordo com o Evangelho da Graça. Porque o apóstolo Paulo mesmo, ele disse uma vez que há muitos faladores, principalmente aqueles que usam a Bíblia, que usam a circuncisão, estão falando besteira, estão falando coisas diferentes do Evangelho. E se for diferente do Evangelho, diz o próprio Evangelho, é anátema, é maldição. Então, para você não correr esse risco, confira. Não fique só no que eu estou falando, confira com o Evangelho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 3. Ele escreveu assim: mas temo que assim, ou seja, da mesma maneira que como a serpente enganou Eva, vamos repetir, a serpente enganou Eva
com a sua astúcia. Aí ele completa, assim também, ou seja, da mesma maneira, com a mesma astúcia, seja de alguma maneira corrompido os vossos sentidos e se apartem, se afastem da simplicidade que há em Cristo. Bom, então, pessoal, veja bem, o que nós gostaríamos de falar com a amada de Cristo nessa manhã. Eu gosto de falar de mim mesmo, não é isso? Eu aprendi na religião que a serpente que enganou Eva foi o diabo. Olha só que coisa tremenda, eu passei quase 35 anos na religião com essa ideia, que a serpente que enganou Eva foi o diabo, que depois de ser expulso lá do paraíso, que aconteceu aquela rebelião lá, né, que o diabo se revoltou contra Deus, queria ser igual a Deus, e o Deus expulsou de lá. Então, depois disso, ele entrou na serpente, depois que o Jardim do Éden já estava formado, entrou na serpente e convenceu a mulher, Eva, a oferecer o fruto a Adão, ou seja, a maçã, a famosa maçã, não é isso? Então a mulher é a culpada. Isso foi que eu aprendi na religião. Aprendi e também ensinava. Essa é a minha pregação quanto à serpente, quando eu estava lá na religião, era essa, que foi o diabo que entrou numa serpente de verdade, uma serpente real, uma cobra, não sei como é que se chama no seu lugar. O diabo entrou nessa cobra, conversou lá com Eva, convenceu Eva a pegar o fruto e enganar Adão, porque mulher, né, eles dizem que mulher sempre engana o homem com aquela conversa toda, né? Então foi isso que aconteceu. E o apóstolo Paulo, olha só, o apóstolo gentil, escrevendo à igreja de Corinto, nós lemos aqui no capítulo 11, no versículo 3, ele deixa aqui bem claro, ele fala aqui bem claro, a serpente que enganou Eva. Com todas as letras, não é isso? Pelo menos aqui na minha Bíblia, nessa versão, e nas outras que eu tenho aqui, também diz a mesma coisa. A serpente que enganou Eva. Dando a entender, me fazendo pensar que realmente é uma serpente. Que realmente é uma cobra, e de verdade mesmo, dessa que nós vemos aí no Jardim Zoológico, vemos aí na televisão. Assim pensa a religião. Quando a religião lê esse texto aqui, lê outro texto aqui, nós vamos ler um pouquinho mais para frente, ela pensa, pelo menos eu entendi assim, e no sistema que eu estava, todos pensavam assim, que realmente era uma cobra mesmo que foi, que conversou lá com Eva, e convenceu Eva, e deu aquele sururu todo, aquela confusão toda. Abençoados, veja bem, Igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo, predestinados desde antes da fundação do mundo, salvos pela graça. Você foi salvo pela graça de Deus, desde antes da fundação do mundo. Espírito perfeito. Você é um espírito perfeito, dentro de um vaso de barro. Nós, veja bem o que nós temos aqui para te falar, nós somos a amada do Senhor. Nós somos a igreja de Cristo. Veja bem, vamos ler aqui um versículo aqui, ó. Temos a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Olha o que diz aqui, ó. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Quem que pode dar uma instrução a Deus? Ninguém, não é isso? E ele termina dizendo, mas nós os filhos que conhecemos o Evangelho da Graça, que temos os nossos olhos iluminados, nós temos, não é que nós vamos ter, nós temos a mente de Cristo. Nós somos a amada do Senhor, a igreja que ele comprou com seu próprio sangue. O sistema religioso, veja bem, o sistema religioso, principalmente o evangélico, aquele que é chamado de evangélico, porque o sistema religioso, quando nós falamos, ele compreende de muitas coisas. Eles têm o catolicismo, tem os nossos irmãos lá da Macumba, temos outros irmãos lá no Espiritismo, são várias linhas, várias facções, não é isso, de sistema religioso, de religião. Tudo que se chama religião faz parte do sistema religioso, mas principalmente o sistema chamado evangélico, chamado de protestante, de crente, eu não sei como é que você chama, eu, pelo menos quando eu estava lá, a gente lia a Bíblia, se interpretava toda, veja bem, toda, isso não é exagero não,
toda no literal. Assim, está escrito assim, ó, lá em Apocalipse, por exemplo. Porque vai sair um cavalo amarelo do céu. Na cabeça do evangélico, na cabeça lá do religioso, realmente vai sair um cavalo amarelo, e porque o mar vai se transformar em sangue, na cabeça do religioso, o mar realmente vai virar sangue mesmo. Isso é na cabeça do religioso, porque ele lê tudo no sentido literal. E acontece, se você passou por lá, olha, pode ser que haja alguma exceção, mas sempre foi assim. Não considera o que está escrito em linguagem de figura, no sentido figurado. Porque tem o sentido literal e tem o sentido figurado. Porque muitas das vezes nós falamos algumas coisas no sentido figurado, dando a entender uma outra coisa. Né? Por exemplo, quando nós falamos assim, esse fulano parece que tem espírito de porco. Não é que ele tem o espírito de porco, é que o comportamento dele, ele não tem algumas coisas que lembram um porco. Não, isso é um sentido figurado, não é um sentido literal. Tem que se separar, abençoado, o que é figurado e o que é literal quando você lê a Bíblia. Você tem que separar as coisas, porque senão você vai se confundir. A forma, a linguagem, a época de cada coisa, de cada assunto, cada conversa, porque a Bíblia ela levou anos e anos e anos para ser escrita. Não, alguma coisa que era muito comum aqui nessa época, um tipo de falar, aqui mais alguns anos na frente, já não existia mais e já foi escrita. E como é que você vai ler? Que ali está num sentido, aqui está em outro. Você tem que observar essas coisas. Quer ver só uma coisa? Por que a religião, todo religioso, os evangélicos, não é isso? Espera a volta de Jesus nas nuvens. Isso no sentido literal, porque quando nós estávamos lá na religião, pelo menos eu esperava um dia vai se abrir os céus, as nuvens vão, e Jesus vai aparecer, vai sair do meio das nuvens. Porque uma certa vez, quando eu viajei para um outro estado de avião, quando o avião passou assim em cima das nuvens, eu estava pensando, um dia Jesus vai cruzar essas nuvens e vai vir buscar a sua igreja. Por que a religião pensa dessa maneira? Porque está escrito dessa maneira, nuvens. Olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Olha o que disse o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça. 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, aonde? Nas nuvens. Pronto, acabou o assunto. Então, para o crente, para o religioso que lê isso aqui, eu vou ser arrebatado, vou sair aqui os meus pés vão se soltar aqui do chão e vou lá para cima, para as nuvens. Porque ele lê só no sentido literal. E não é isso, abençoado. Você tem que ver o que você está lendo. Nuvem aqui quer dizer, nuvem no nosso encontro com o Senhor, nuvem, para o judeu, que Paulo era um judeu quando ele escreveu isso aqui, quer dizer poder, quer dizer autoridade, viria em poder e glória. Quando ele disse que seria nas nuvens, que Deus, o próprio Cristo, voltaria com poder e glória, não está dizendo que ele iria aparecer lá nas nuvens, abençoado. Para e pensa, olha o tamanho que é o mundo, como é que isso vai ser possível, como é que isso vai ser visto? Você tem que entender, não é literal, isso não é real. Quando ele disse que viria nas nuvens, o sentido aqui é figurado. Nuvem para o judeu tem outro sentido. É isso que você tem que entender quando você lê a Bíblia, quando você lê o Evangelho, porque são épocas diferentes, são épocas contrárias, o espaço de tempo é muito grande. Aqui mesmo no nosso Brasil, aqui que o espaço aqui é pequeno, de um estado para o outro, o vocabulário já muda. Imagina essa época de povo, de gerações e muita coisa. Se você não entende isso, abençoado, você não entender o que é literal, se você não entender o que é figurado, você vai passar a sua vida olhando lá para as nuvens, esperando Jesus voltar, olhando lá para o alto. O dia é que o Senhor voltar, estou aqui. O que é que você está fazendo aí, meu irmão? Estou aqui olhando para o céu, porque a qualquer momento as nuvens. Você não entendeu o que é sentido figurado, você não entendeu o que é literal. Ele não vai voltar nas nuvens. E essa questão dele voltar, ele já voltou, porque o Espírito dele já habita em nós, não é isso? Olha, e deixa eu aqui te falar uma outra coisa. Eu, né, por não entender essa linguagem figurada,
Eu, quando estava na religião, também lia dessa maneira. Tudo que eu lia era literal, era da forma que estava escrito. E não era. Eu pensava que eu era uma ovelha de Jesus. Imagina que coisa doida, não é isso? Porque, olha só por quê. João, vamos lá no livro histórico de João, no capítulo 10, por que nós pensávamos, e a religião ainda pensa até hoje, que nós somos ovelhas de Jesus. 10, 14, ele fala assim, ó, eu sou o bom pastor, palavras de Jesus de Nazaré. Eu sou o bom pastor. E conheço quem? Conheço as minhas ovelhas. Pronto, abençoado. Conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Então eu pensava, então, eu sou uma ovelha de Jesus. Se ele diz aqui que ele conhece as suas ovelhas e ele me conhece, então eu sou uma ovelha de Jesus. Olha, conheço as minhas ovelhas. Romanos capítulo 8, para você que pensa que é uma ovelha, 8, no versículo 14, olha só o que ele diz. 8,14, o Evangelho diz. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, abençoado. Nunca fomos ovelhas. Você nunca foi uma ovelha, isso é um sentido, é figurado. Ovelha, pastor, rebanho, tudo era um vocabulário, um costume da época lá dos judeus. Lá quando Jesus estava lá, era comum lá nos pastos, lá nos campos, você ver lá a ovelha, ver aqueles homens que eram pastores, que guardavam as ovelhas, que cuidavam, que guiavam. E as ovelhas conhecia aquele homem que estava na frente deles, que era chamado de pastor. Por isso, por esta razão, por causa daquela época, por causa daquele vocabulário, foi por isso que Jesus usou essa linguagem figurada. Minhas ovelhas, dando a entender que ele iria guiar os seus filhos, porque ele estava debaixo de um pacto que era dessa maneira. Isso não é um sentido literal, não. Aqui está reunido hoje, século 21, aqui está reunido hoje as ovelhas de Jesus. Não, abençoados, nós não somos ovelhas, nós somos filhos de Deus, e somos guiados não por homem nenhum, somos guiados pelo Espírito de Deus que habita aqui em nós, habita no nosso espírito, e nos guiamos aqui, ó, de Romanos até Hebreus. O Espírito nos guia, a palavra, somos guiados por essa palavra, que diz que nós somos abençoados, que diz que nós somos santos. Imagina se eu sou uma ovelha abençoada. Não é isso. Hoje, com certeza hoje, Jesus não usaria essa linguagem. Não usaria essa linguagem, porque não seria entendido. Imagina se não existisse esse capítulo aqui de João, né? E Jesus aparecesse hoje aqui no mundo, Jesus de Nazaré. Vamos delirar, né? Delire comigo aí. E ele chegasse e falasse, olha, vocês são as minhas ovelhas. Quem entendeu uma coisa dessa? Porque ninguém conhece ovelha, ninguém sabe o que é, ainda mais aqui no Brasil, isso que não existe esse costume, mas naquela época ele falou dessa maneira para ser entendido, para ser compreendido. Isso não quer dizer que nós somos ovelhas. Isso, eu estou falando dessas coisas, abençoados, para você entender sentido figurado e sentido literal das coisas. A antiga serpente, com a mesma astúcia, antiga serpente. Então, de que serpente, vamos ver aqui, de que serpente o apóstolo Paulo está falando? Porque nós lemos aqui em 2 Coríntios, não é isso? Ele fala aqui e deixa bem claro, 2 Coríntios 11, 3, vamos ler aqui mais uma vez. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, a serpente que enganou Eva com a sua astúcia, assim também, fazendo aí uma comparação, assim também da mesma maneira, seja de alguma maneira, de alguma sorte, corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Que serpente é essa que o apóstolo Paulo está falando? É necessário que se entenda. E veja bem, enganou com astúcia. Uma serpente ela não é astuta, não é isso? E veja bem, enganou com a sua astúcia. O que é uma astúcia? O que é uma pessoa astuta? É a característica de uma pessoa que tem a habilidade de enganar. Tem abençoados que param-se perto de você, né? O famoso 171, né? Chega, te conta-se uma história com astúcia, com habilidade que você... ele está falando a verdade. Você nunca viu aquele abençoado, nem sabe onde ele veio, mas por causa da sua astúcia, por causa da habilidade que ele tem de mentir,
você acaba acreditando. Ele te conta umas histórias mirabolantes aí, inventa e mistura pé com cabeça, ele é uma pessoa astuciosa, aí você acredita nisso. Isso que Paulo está falando, né? Que é a serpente com a sua astúcia. Veja bem, uma coisa que nós vamos aqui te falar, que nós até anunciamos, muitos abençoados, não são poucos, muitos abençoados são enganados pelos falsos líderes, pelos falsos profetas, são enganados pelos falsos pastores, por esses homens que são gananciosos, por esses lobos, ou pior ainda, por cães gulosos. Por quê? Porque tem preguiça, abençoado, de ler as Escrituras. Tem preguiça de comparar, não gosta de ler, não gosta de ver se é figurado, não procura estudar, não procura ver. Aí então o que acontece? A astúcia desses homens, maus e perversos, acaba enganando a esses que não gostam de ler. Eu quando estava na religião, o pastor que estava lá, o homem mau e perverso, falava, ó, isso é assim. Ah, então para mim é assim, acabou, eu não gostava de procurar. Quando eu comecei a pesquisar, quando o Evangelho foi revelado aqui na minha mente, aí então passei a pesquisar, procurei a procurar, aí eu fui entender quem eram esses homens. E eu aconselho a você, abençoado, fazer o mesmo, para que você não seja enganado, para que você não seja arrebatado por esses falsos homens que estão aí, ó, mentindo, estão aí corrompendo as igrejas, estão mentindo para o povo de Deus, falando coisas que não são. Mas o abençoado, para levar a Bíblia para o tal lugar chamado igreja, já é um sufoco. Em casa, então, para ler, para pesquisar, abençoado, não seja preguiçoso. Procure, porque isso é um caso de vida ou morte. É um caso, ó, na sua mente. Porque se você não entender, com certeza a astúcia desses homens vai te enrolar. Eu recebo que você não seja enrolado. Então vamos aqui na Escritura. Vamos ver aqui da onde é que Paulo trouxe essa ideia de serpente, que pela sua astúcia, porque o problema aqui, você tem que entender a Escritura, não é isso? Vamos ver aqui, Gênesis, um verso bem conhecido, desde lá do tempo da religião, eu até ouvi muitas mensagens com esses dois versos aqui, e nem imaginava o que era, porque os olhos do entendimento ainda não haviam sido iluminados. Gênesis capítulo 3, versículo 14 e o versículo 15. Então vamos ler aqui com bastante calma, não é isso? Então, veja, versículo 14. Então, o Senhor Deus, olha, o assunto aqui é Deus, o próprio Deus. Então, o Senhor Deus disse à serpente. Olha isso aqui, abençoado, isso aqui na boca desses homens maus e perversos, eles fazem um carnaval, fazem uma festa, não é isso? Porque foi o próprio Deus que falou para a serpente. Imagina você agora, imagine você com uma pessoa inteligente, Deus conversando com uma serpente, abençoado. Seria possível isso? Deus conversar com uma serpente? Porquanto fizeste isso, olha a qualidade do diálogo. Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre, olha, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. Você já viu uma cobra comendo pó, pessoal? No versículo 15 diz assim, ó, e porém, olha o que Deus iria fazer, e porém inimizade entre ti quem? A serpente, a suposta serpente que fez isso, entre ti e a mulher. Haveria uma inimizade, segundo a religião, segundo o que está escrito aqui, entre a serpente, isso no sentido literal, de acordo com a religião, e a mulher. E entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá o calcanhar, e tu lhe ferirás o calcanhar. E tu te ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, abençoados, esse livro aqui, livro de Gênesis, ele foi escrito por quem? Foi escrito por Moisés, de acordo, veja bem, para que você não seja enganado, foi escrito de acordo com o vocabulário, com o conhecimento de Moisés, de acordo com Deus mesmo revelou para ele lá no Éden, de acordo com o conhecimento, com os acontecimentos lá do Éden. O Moisés, ele escreveu de acordo com o que ele
o vocabulário dele da época. Não foi com o nosso vocabulário, foi com o vocabulário da época. Então a religião, os homens maus e perversos, com astúcia, veja bem, com astúcia, adaptaram esse texto, Gênesis capítulo 3, versículo 14 e versículo 15, de acordo com os seus interesses. Eles pegaram esse verso aqui, 3,14, não é isso? E quando Deus disse, então o Senhor disse à serpente. Então, olha, Deus conversou com a serpente. E diz a religião, que é no sentido literal, realmente, de acordo com a religião, Deus conversou com a serpente. E não foi isso, abençoado. Criaram, olha que tremendo. Nós sabemos, nós entendemos que o que foi criado por Deus, haviam duas pessoas no Jardim do Éden. Adão e Eva, as duas pessoas. Mas a religião, com a sua astúcia, criaram uma reunião entre Deus, Adão, Eva e mais a serpente. Deus e mais 3 seres. Adão, Eva e a serpente. Abençoados, veja bem, esses homens fizeram de Adão um herói, porque era negócio para eles que Adão passasse aí por bonzinho. O Evangelho da Graça de Deus, somente o apóstolo Paulo, que denuncia esses homens maus e perversos. Segundo a Tessalonicenses 3,2, diz que Paulo estava orando para que Deus nos livrasse desses homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Nem todos têm esse dom da fé. E os homens maus e perversos, eles adaptam as coisas de acordo com os interesses deles. E veja bem, eles criaram uma serpente real. Na religião, Deus mesmo conversou com uma serpente, que na verdade era uma maneira de falar de Moisés, um vocabulário. Não era uma serpente real, abençoado, era um vocabulário, um tipo de linguagem usada por Moisés para expressar um sentimento, a astúcia de um homem. O que Moisés estava falando aqui, estava falando de uma astúcia de um homem. E que homem era esse? Quem é que estava no Jardim do Éden? Qual é o homem que estava no Jardim do Éden? Adão. Então, quando Moisés falou sobre astúcia, ele estava falando a respeito de Adão. E veja bem aqui, 1 Coríntios, para você entender isso bem melhor, 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 13. Olha, veja se pode ser uma serpente real. 10:13, diz assim, não veio sobre vós tentação, se não seja o quê? Diabólica. Foi a serpente? Não, a tentação, abençoada, só pode ser humana. Então, uma serpente, ela não pode ser tentada a fazer alguma coisa, porque tentação é coisa que vem do homem, vem no homem, na carne, no ser humano. Não pode ser de uma serpente. Isso fica muito simples de se entender. Tentação é humana. E quem estava no Jardim do Éden era Adão e Eva. Eva que foi enganada, não foi ela. Então quem foi? Adão. Fica muito simples de se entender quando você lê o Evangelho e compara. Por isso que nós estamos falando aqui, abençoado. Compare o que você está lendo. Preste atenção no que você está lendo, para você entender, para não ser enganado. Que a astúcia desses homens que fizeram da serpente um ser real, um ser de verdade mesmo, que estava lá conversando com Deus, eles vão enganar o povo de Deus, como muitos estão sendo enganados. Por quê? Não leem, não comparam, não pensam. O Evangelho deixa bem claro que tentação só pode ser humana, não pode ser de uma serpente, não pode ser de uma cobra. O que estava falando ali, o que Paulo repetiu Moisés, era o sentimento de Adão, de um homem, a tentação de homem. Ele pareceu uma serpente, estava uma coisa negativa, alguma coisa que não era bom. Ele estava se comportando de maneira errada, mas isso é uma coisa humana. Deus, abençoado, não falou como uma serpente. Deus nunca, imagina, isso aí é uma coisa assim, né, tremenda. Deus dialogando com uma serpente real, não de maneira nenhuma. E com a serpente que você conhece hoje, que come pó, porque ele, de acordo com o que disse aqui Moisés, essa serpente iria comer pó para sempre. Você conhece no mundo animal alguma raça, algum tipo, alguma qualidade de serpente que coma pó? Não existe isso, abençoado, porque não era literal, não existe
Era um tipo de linguagem, quando ele disse, ó, comerás pó, estava falando do homem, do próprio homem, da própria carne abençoada. Então, com quem que Deus estava falando? Estava falando com Adão, com o sentimento de Adão, que era uma serpente. Adão manifestou ali um sentimento, uma astúcia, que Moisés descreveu como uma serpente. Foi a maneira, o linguajar que ele tinha para dizer que o que fez Adão. Não que estava ali realmente uma serpente, porque isso é impossível, abençoado, não, de maneira nenhuma. Expressão de tentação, astúcia, que o apóstolo Paulo falou, foi Adão. Adão foi a pessoa, foi o homem que se manifestou ali com essa astúcia de serpente para enganar Eva. A religião até hoje, ela culpa Eva, de não, Eva, porque foi Eva que enganou, e tem países, se você conhece os países aí, que a mulher é tratada assim como lixo, por causa dessa acusação, essa astúcia, essa acusação, essa mentira que foi criada pelo homem, pela religião, dizendo que foi a mulher que é culpada. Não foi a mulher, abençoada, foi Adão, a astúcia de Adão ali, que pareceu a astúcia de uma serpente, que enganou a Eva, foi o próprio homem. Olha, abençoado, e o cuidado do apóstolo Paulo aqui era que essa astúcia, essa mentira, alcançasse a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, veja aqui no finalzinho aqui, vamos ler aqui, ó, 2 Coríntios 11, mais uma vez, que ele diz assim, ó, e também, assim também, seja de alguma maneira corrompido os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Então, o apóstolo Paulo estava assim preocupado nisso, que com essa astúcia desses homens, essa serpente, também corrompesse os sentidos da igreja, que muitos se afastassem. O que aconteceu lá na igreja dos Gálatas, não é isso? Que os homens maus e perversos chegaram lá na sua ausência e corromperam o sentimento sentido, e as pessoas se afastaram da simplicidade que já há em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que estava em Adão, esse era o cuidado do apóstolo Paulo, para que esse sentimento, abençoado, se você não entender, se você misturar aqui as estações, né, como dizem nossos irmãos, se você misturar as estações, o literal com o figurado, abençoado, com certeza você vai se afastar das coisas simples que é o Evangelho, porque o Evangelho da graça, abençoado, é uma coisa muito simples, é muito fácil. Não tem, para começar, Cristo já fez todas as coisas. Ele te escolheu antes da fundação do mundo, Ele te predestinou, Ele pagou o preço por você, Ele te justificou, Ele mesmo escreveu o seu nome no livro da vida. E qual é a nossa parte? Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é fácil, abençoado. Você não tem que se fazer, você tem que se comportar como filho. Esse é o nosso papel. Esse aqui é a nossa tarefa aqui, se comportar como filho de Deus, crendo no que está escrito no Evangelho da graça de Deus. Agora, se você misturar as coisas, o que vai acontecer? Você vai sair da simplicidade que é o Evangelho. Por isso que nós vemos aí muitos dos nossos irmãos largando tudo, até tentando suicídio, porque eles querem fazer o que não é para fazer, se afasta da simplicidade. Não, eu quero fazer porque Jesus fez, eu tenho que me batizar, eu tenho que ir para o monte, eu tenho que dar o dinheiro, eu tenho, você não tem nada, porque quanto ao Evangelho, a simplicidade do Evangelho diz que Cristo já fez todas as coisas. Essa história de que você tem que fazer, são homens maus e perversos que estão corrompendo aí o sentimento, porque estão tirando a igreja de Cristo da simplicidade do Evangelho. Homens maus e perversos, verdadeiras serpentes. São serpentes que estão aí com o mesmo sentir, o mesmo sentimento de Adão. Que está aí, esses homens que se chamam líderes, que se chamam pastores, que estão enganando os filhos de Deus, levando os filhos de Deus para as águas, levando os filhos de Deus para os montes, levando os filhos de Deus para o jejum, fazendo que o filho de Deus pague um preço que Cristo já pagou. São verdadeiras serpentes, estão enganando o filho de Deus. Por isso que o Evangelho fala, cuidado com esses homens, se afasta, o apóstolo Paulo é bem claro, se afaste desses, porque eles vão corromper o sentimento dos mais simples, e você vai se afastar de Cristo
E abençoados, Cristo para você não vai se aproveitar de nada. Estão aí ensinando outro evangelho, estão ensinando a lei de Moisés. Essas serpentes que está aí é o prato preferido, né? O assunto preferido da serpente é ensinar a lei de Moisés. Lá, Adão enganou Eva com aquela mentira. E hoje, essas serpentes que estão aí hoje, com o mesmo sentimento, estão enganando os filhos de Deus, usando a lei de Moisés. Por isso que você tem que ler, você tem que comparar com o evangelho abençoado. Porque senão, com certeza, você vai ser enganado, você vai ser corrompido no seu entendimento. Assim como eu fui por vários anos eu fui enganado. Eu me batizei, eu batizei a outros, eu tomava Santa Ceia, eu dava a Santa Ceia para outras pessoas, porque o meu sentido estava corrompido por essas serpentes, por esses homens maus e perversos. Por isso que você precisa entender, você precisa conhecer o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que ilumina os olhos do nosso entendimento. É o Evangelho da graça de Deus. A única maneira, o antídoto contra essa serpente. Na nossa vida diária, se uma serpente real te picar, te morder lá, te fizer mal, tem um antídoto que você vai lá no Butantan lá, né, e você toma aquele remédio, você se salva. Para se salvar dessas serpentes que estão matando o povo de Deus, só o Evangelho da graça de Deus é o antídoto contra essas serpentes que estão ensinando a lei de Moisés. E para encerrar, para terminar, Romanos capítulo 5, versículo 12. Olha só o que diz. Para você que ainda acha, você ainda pensa assim, que foi uma serpente real mesmo. Olha só, 5,12 diz assim: pelo que, como por um homem, não é uma serpente, não é pela mulher. Olha o que diz. Por um homem entrou a desobediência no mundo. Foi por um homem. Não culpe a serpente, não culpe a Eva, não culpe a mulher. Porque aqui diz que foi por um homem. E pelo homem, pela desobediência ou pelo pecado, a morte. Assim também a desobediência, a morte, passou a todos os homens. Muito embora a religião insista, siga aí, acusando a mulher, acusando a serpente, acusando quem eles queiram, mas o Evangelho revela e deixa bem claro que essa serpente, essa desobediência veio por um homem, que esse homem se chamava Adão. Foi a serpente, o sentimento, a essência, a característica, o caráter de Adão. Isso que Paulo está falando, que Moisés disse, o caráter de Adão, que era de uma serpente que enganou a mulher. Não foi a mulher e não foi a serpente. Abençoados, compartilhe aí a mensagem para que desperte o interesse dos nossos irmãos que estão aí na religião, estão aí pensando, achando que tem culpa diante de Deus, porque a intenção, a essência desses homens é botar culpa, como fez Adão. Adão botou a culpa na mulher quando Deus perguntou para Adão: cadê? Onde que você estava? Por que você fez isso? Foi que ele falou: a mulher que tu me deste. Assim faz essa serpente de hoje. Por que você é assim? É porque você pecou, é porque você fez. E jogam acusações com o mesmo sentimento, com a mesma essência de Adão. O sentimento de Adão reina aí na religião hoje, acusando as pessoas. E o Evangelho é bem claro: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Justificados por Cristo, estamos em paz com Deus. Não existe acusação, abençoada. Para nós, a Igreja de Cristo. Mas para isso é necessário você entender o Evangelho da graça de Deus. Compartilhe aí essa mensagem. Se inscreva aí no nosso canal, se por acaso você ainda não é inscrito, para que essa palavra desperte, clareie a mente dos nossos irmãos, que é importante que isso aconteça, abençoado. Nós temos visto aí muitos dos nossos irmãos sendo enganados, sofrendo, por não conhecer, estão aí debaixo dessas serpentes, por debaixo dessas cobras, botando a cabeça debaixo da mão desses homens aí, e esses homens estão enganando. Nós temos visto na televisão, temos visto aqui os nossos vizinhos aqui, amigos de nós falamos, estamos levando, mas é necessário que você também fale isso, porque essa serpente, esse sentimento, está aí
mais de 2000 anos mentindo. Desde que Cristo morreu e ressuscitou, essa serpente tinha que ser exterminada, mas o homem mau e perverso, fazendo negócios, continua aí levando essa mentira para o mundo. E a única maneira de se acabar, diz o Evangelho, é falando. Tapar a boca desses homens é falando o Evangelho da graça de Deus, porque o entendimento, o conhecimento só vem através do ouvir. Quando ele ouve, Deus mesmo ilumina os olhos do entendimento, aí então o abençoado deixa essa mentira e é liberto da religião, assim como eu fui, assim como você foi. Abençoado, eu recebo que hoje já é o melhor dia da sua vida, recebo que tudo está bem aí contigo, com os seus, e se você tem aí coisas a fazer, que eu tenho certeza que você tem, que você é uma pessoa feliz, e pessoa feliz sempre tem coisas a fazer, coisas boas, não é isso? Eu recebo que Deus mesmo já resolveu para ti, você entenda que tudo colabora para o seu bem. Nós temos falado aqui que para Deus não existe nem o ontem e nem o amanhã. Para Deus tudo é hoje. Tudo é hoje. Daqui a 1000 anos, para mim é 1000 anos, mas para Deus é hoje. E aquilo que você tem que resolver lá amanhã, fique tranquilo, fique calmo. Eu sei que às vezes é meio difícil, né, por causa dessa debilidade dessa carne, mas pelo menos pense, ore. Deus já está lá, esperando você chegar lá com tudo resolvido da melhor maneira, porque o Evangelho diz que todas as coisas, todas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Eu julgo, eu entendo, eu digo, declaro, a minha oração aqui é que você é um desses que ama a Deus, que ama o Senhor, que nunca mais, se por acaso, assim igual a mim, foi enganado por essa serpente, recebo que a partir de hoje você nunca mais será enganado por uma dessas serpentes. Abençoados com todas as bênçãos. Recebo que já estamos vivendo o melhor dia da nossa vida. Até a nossa próxima reunião.